Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, ou boa tarde, dependendo do que estão vendo a gente, bom dia. Estamos mais uma vez aqui na Web Rádio Estação da Luz, no programa Energia do Bem-Estar, para transmitir um pouco da luz da doutrina espírita, da justiça divina, através do estudo do livro Céu e Inferno. E hoje também temos uma companheira de longas datas, amiga muito antiga, a Liliane Cusió, aqui de São Paulo, também que está conosco para analisar esses trechos do livro. Boa noite, Liliane, tudo bem? Oi, Davidson, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei, né? Muito antiga, você não quis dizer muito velha, né? É antiga, diferente de velha. Como diz o Tavares, o amigo do Tavares, falei, somos jovens há mais tempo. É verdade. Então tá bom, seja bem-vinda, né? Obrigada pelo convite. Espero que, você fala, 2, 3 cabeças eu penso melhor que uma, né? Quando eu faço programa sozinho, às vezes é até chato, não fica sobrecarregado a gente falar bastante, seca a garganta. E também são as ideias de um, né? Quando tem mais de 1, 2, 3, aí cada um vê um ângulo diferente e enriquece, né? Agradeço a sua presença aqui também. Então, vamos lá, vamos começar? Vamos. Vou começar a ler aqui, então. Aí deixo o primeiro comentário para você. Se é convidada, tem prioridade no comentário. Tá bom. Então, vamos, nós paramos aqui no Céu e Inferno, no capítulo 6, e vamos começar o item 7. Semana passada paramos no item 6 com a Doris, e vamos agora para o item 7. Então está lá no item 7. Para homens que só possuíam da espiritualidade da alma uma ideia confusa, o fogo material nada tinha de improcedente, mesmo porque já participava da crença pagã, quase universalmente propagada. Igualmente, a eternidade das penas nada tinha que pudesse repugnar a homens desde muitos séculos, submetidos à legislação do terrível Jeová. No pensamento de Jesus, o fogo eterno não podia passar, portanto, de simples figura, pouco lhe importando fosse essa figura interpretada à letra, desde que ela servisse de freio às paixões humanas. Sabia ele, ademais, que o tempo e o progresso se incumbiriam de explicar o sentido alegórico, mesmo porque, segundo a sua predição, o Espírito de verdade viria esclarecer aos homens todas as coisas. O caráter essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento, e Jesus nunca disse que o arrependimento não mereceria a graça do Pai. Ao contrário, sempre que se lhe deparou ensejo, ele falou de um Deus clemente, misericordioso, solícito em receber o filho pródigo, que voltasse ao lar paterno. Inflexível, sim, para o pecador obstinado, porém, pronto sempre a trocar o castigo pelo perdão do culpado, sinceramente arrependido. Esse não é, por certo, o traço de um Deus sem piedade. Também convém assinalar que Jesus nunca pronunciou contra quem quer que fosse, mesmo contra os maiores culpados,
a condenação irremissível. Quer começar a comentar, então? Essa personificação, né, de um Deus rígido, severo, né, que tenta a todo custo domar os seus fiéis, né, colocá-los na linha dura, acho que já não cabe mais, né, para a nossa mentalidade, né? A gente sabe que Deus, Criador de todo o universo, inteligência suprema, não vai reger individualmente a sua obra, né? A perfeição da sua criação está nas regras que ele estabeleceu, né? Que são automaticamente colocadas em prática no desenvolvimento de tudo, inclusive de nós, seus filhos queridos, né? Ação e reação, né? A lei de causa e efeito, a liberdade de cada ser, né? O livre-arbítrio, que a gente tanto fala, a lei do progresso, né? E a lei do amor, né? Que nos guia e alimenta, né? São essas sementes que ele colocou na gente, né? Que nascem conosco e que só cabe a nós desenvolvermos, né? Então, quando a gente vai tomando a consciência, né, de tudo isso, a gente vai percebendo que essas penas somos nós mesmos que as impomos, né? Que o tempo e a intensidade só vai depender de cada um de nós. Todos nós caminhantes ali, né, nessa jornada. Portanto, julgar e condenar quem quer que seja não é um ato de sabedoria, né? Mas ainda de inferioridade, né, da nossa grande inferioridade, da nossa falta de tolerância. O que você acha? Liliana, você comentou algumas coisas aí, né? Realmente, às vezes eu fico pensando, né? Nós que estávamos reencarnados nessas épocas passadas nas religiões dominantes, né? Como é que nós aceitamos essas ideias, né? Porque Jesus falava de amor, de perdão, e vinha aquela imposição de um Deus que castiga o inferno para o resto da vida. 50, 60, 70 anos, a gente faz algumas coisas erradas e vai pagar a eternidade, né? Um planeta se constitui até acabar numa estrela, são bilhões de anos. A gente tem 50, 60 anos para definir a eternidade. Então, realmente, não é uma coisa lógica, né? Como é que a gente foi aceitar essas coisas no passado? E, como Jesus falou, o reino de Deus está dentro de nós. O inferno também, né? Eu estava revendo uma parte dos Mensageiros esses dias, e tem lá no Campo da Paz, eles têm os doentes que são tratados, são pessoas mais duras, difíceis, revoltadas. Então, eles ficam dormindo, passando os problemas, né, mentalmente, os erros do passado que eles fizeram na Terra, né, e vão ficar naquele estado enquanto eles não decidirem a melhorar, se transformar, né. Então, a gente vê que está dentro dessa linha de Allan Kardec, do Céu e Inferno, que o Chico nos trouxe com o André Luiz, né, que o Céu e Inferno está dentro da gente mesmo. A hora que a gente se arrepende, quer se transformar. Ele tem a história do André Luiz, né, do umbral, como ele saiu do umbral, e tantas outras histórias que ele conta, que é o momento da gente. Enquanto a gente permanecer, né, duro, rígido com a gente mesmo, com as coisas, né, eu estou certo, e não aceitar, a gente vai ficar nisso. Parece uma eternidade da pessoa, pode parecer, mas é um tempo limitado, não existe, né, ilimitado, como Kardec e os Espíritos dizem. E é bom isso daí, porque a gente veio, né, graças a Deus, o Espírito da Verdade, lembrar as coisas de Jesus, que é amor, é carinho, afeto, como você falou, caridade, amor, perdão, porque a gente veio lá do Código de Hammurabi, né, que veio lá, olho por olho, dente por dente de Moisés, né, o Código de Hammurabi, lá naquela época de Moisés antes, era uma coisa meio assim. Se tiver eu vi um exemplo uma vez, se tiver um empregador que está construindo uma casa, se um trabalhador cair, quebrar um braço, perder um braço, ele era obrigado a perder o braço também. Maria era muito boazinha, né? O cara fez besteira, o capataz, a mesma coisa, né? Então, o cara que fez besteira, né? Então era muito injusto também, né? E isso transferiu tudo para a divindade, né? Para Deus, né? Deus do exército, Deus, né, violento, né? Para impor o medo, né? Mas hoje a gente vê que Jesus estava certo com as palavras dele, né? Deus não é nada disso, né? Vamos mais um trechinho? Quer ler agora? Lendo? Posso ler.
Você lê, então, É o item 8? item 8, né? Isso. Então, todas as religiões primitivas, revestindo o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos hebreus facultava-lhes 1000 modos de exterminar os inimigos. Recompensava-os com a vitória ou punia-nos com a derrota. Tal ideia a respeito de Deus levava a honrá-lo ou apaziguá-lo com sangue de animais ou de homens. E daí os sacrifícios sangrentos que representavam um papel tão saliente em todas as religiões da antiguidade. Os judeus tinham abolido os sacrifícios humanos. Os cristãos, apesar dos ensinamentos do Cristo, por muito tempo julgaram honrar o Criador, votando aos milhares as chamadas e as torturas, as chamas e as torturas. Os que denominavam hereges, o que constituía, sob outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, pois que os promoviam para a maior glória de Deus e com acompanhamento de cerimônias religiosas. Hoje ainda invocam o Deus dos exércitos antes do combate, glorificam-no após a vitória, e quantas vezes por causas as mais injustas e anticristãs. Você vai comentar? Quer que eu comente? Vamos começar a comentar agora. É interessante que a gente estava conversando agora há pouco, você falou que seus 2 filhos se tornaram vegetarianos, né? Naquela época, para apaziguar Deus, né? E você falou ainda, seus filhos se tornaram vegetarianos por dó dos animais. Né? Naquela época, para apaziguar Deus, eles matavam os animais, né? Com sangue, né? Você vê a barbárie que era, né? A ideia que tinha de Deus. Então, é uma... Assim, não dá para comparar, a gente não tem ideia do que as pessoas tinham, que éramos nós mesmos naquela época. As pessoas tinham na cabeça a ideia desse Deus tão, né? Deus é para nos ajudar a ganhar a guerra, a perder a guerra, né? Massacrar o nosso inimigo. Acho por isso que Jesus teve tanta dificuldade de ensinar o perdão e amor ao próximo, que eles não queriam isso não. Eles foram ensinados séculos a odiar o inimigo e pedir para Deus eliminar o inimigo, né? A gente vê como Jesus deve ter... Foi uma época dura para ele trazer o que trouxe e por isso que foi crucificado, né? Não foi entendido. É a nossa ainda inferioridade, né? Que ainda olha para baixo, né? Ao invés de olhar para cima, né? Para tanta coisa linda. Até quando, né? Que a nossa intolerância vai nos guiar como humanidade? Porque ainda hoje, né? 200 anos foi escrito esse livro, ainda hoje a gente repete a lição, né, tantas vezes, né, e aí vamos fracassando. Tudo bem, não podemos desanimar, né, porque a gente sabe que a providência divina está presente, né, e que nada acontece por acaso, né, às vezes a gente está assim à frente de uma enorme atrocidade, só que tudo tem um motivo, tudo tem uma finalidade, né, às vezes é uma finalidade maior, às vezes é a gente balançar ali, né, sair, ter aquela catarse para poder mudar de rumo, né? Então, não podemos desanimar. Vamos em frente, apesar de tudo que a gente ainda vê de bobagem nesse mundo, né? Você lembrou uma coisa certa, né, Viviane? Hoje a gente vê que se a gente fosse pensar naquele Deus vingativo, né? Com os furacões, terremotos, está dando no planeta, essas catástrofes que estão na natureza, fala, Deus está muito bravo com a gente, né? Na realidade, quem é o culpado disso somos nós mesmos, né? Não é Deus. Como você falou, a falta de trato, de amor com a natureza, ao invés de apreciar tudo isso daí, como você falou, é só explorar, né? Explorar para benefício próprio, ganhar dinheiro, e chegamos onde chegamos. Então, realmente, como você falou, a gente está repetindo os mesmos erros, de outras formas, mas repetindo os mesmos erros. E, infelizmente, ainda estamos nessa vibe, né? Como o pessoal diz, né? É difícil o ser humano se transformar. Por isso que os espíritos falam, calma, tem muitas encarnações ainda. Você falou da providência divina, confiar, né? Porque não tem jeito, é devagar mesmo que o ser humano caminha. O outro pode disputar, mas a maioria, a grande maioria do volume maior do planeta é devagar, não tem jeito. É triste a gente ver isso, né, Liliana? Essas coisas que acontecem. Mas a gente tem que compreender que ainda é um planeta de espécies sem provas
A maldade ainda impera, né? Infelizmente, Infelizmente. é assim. Quer que eu leia agora? Por Item favor. 9. Então vamos lá. Item 9. Quão tardo é o homem em desfazer-se dos seus hábitos, prejuízos e primitivas ideias? Estão acabando de falar isso, né? 40 séculos nos separam de Moisés. E a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros, se não consagrados, ao menos aprovados pela religião atual. Foi preciso a poderosa opinião dos não-ortodoxos para acabar com as fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. A falta de fogueiras, porém, prevalecem ainda as perseguições materiais e morais. Tão radicada está no homem a ideia da crueldade divina. Nutrido por sentimentos inculcados desde a infância, poderá o homem estranhar que Deus que lhe apresentam, lisonjeado por atos bárbaros, condene as eternas torturas e veja sem piedade o sofrimento dos culpados? Sim, são filósofos ímpios, como querem alguns, que se-ão escandalizado vendo o nome de Deus profanado por atos indignos dele. São eles que o mostram aos homens na plenitude da sua grandeza, despojando-o de paixões e baixezas atribuídas por uma crença menos esclarecida. Neste ponto, a religião tem ganho em dignidade, o que tem perdido em prestígio exterior. Porque se homens há devotados à forma, maior é o número dos sinceramente religiosos pelo sentimento, pelo coração. Ao lado desses, porém, quantos não têm sido levados, sem mais reflexão, a negarem toda a providência? O modo por que a religião tem estacionado, em antagonismo com os progressos da razão humana, sem saber conciliá-los com as crenças, degenerou em deísmo para uns, em ceticismo absoluto para outros, sem esquecermos o panteísmo, isto é, o homem fazendo-se Deus, ele próprio, a falta de um mais perfeito. Pode começar a comentar. Pois é, né? Ainda tão presente, né, essa consideração em muitos, né? Como a gente falou, tantos anos já passaram desse livro, muitos ainda voltados para o Deus à sua imagem, né? E, portanto, um Deus imperfeito, né? Porque nós somos imperfeitos, cheio de arrogância, de raiva, né? Superior aos demais seres, né? Sem a menor empatia pelo irmão que pensa diferente. Não é? Tantas guerras ainda em nome de Deus, né? Pelo menos essa é a desculpa, né? Que eles colocam ali aos mais ignorantes, né? Ignorantes, assim, no sentido de ignorar mesmo, né? Dos mais suscetíveis em acreditar nessas narrativas, né? Inventadas só para a ganância de alguns, né? Deus, que eles nos tentam vender nesse sentido, fica muito difícil de aceitar, né? Pelas mentes que já começam a pensar, né? Um pouquinho mais. Então, eles fogem pela razão e optam, às vezes, por seguir nenhuma religião, né? Acreditam em Deus, mas se negam a aceitar determinados dogmas, determinadas exigências, às vezes tão absurdas, né? Que tentam colocar. Então, faz sentido, né? Faz sentido, muito sentido, né? Aqueles que querem, que não acreditam, falam, não, essa religião não me serve. E aí tenta ir exatamente pelo outro lado. E também eu acho que não importa, né? Porque o que importa é o que vai no coração da pessoa. Se ela for uma boa pessoa, se ela tentar buscar se melhorar nessa vida, independente da religião, já está de bom tamanho, né? E como os espíritos falam, não é a religião, né? Nós espíritos somos todos salvos. E, pelo contrário, a gente ouve muitas histórias de espíritos de umbral aí, né? Bastando um bocadinho também. Então, não importa se é católico, se é protestante, se é muçulmano, se é espírita. Não importa, como você disse, né? Os espíritos falam, dão vários exemplos. Não importa é o teu coração, como que é?
Como que a bondade, o carinho afeta as pessoas? Como você se relaciona com o seu próximo? Religião é uma coisa até secundária, né? E a gente ouve muito isso, né? As pessoas ficam céticas. Às vezes eu ouvi uma pessoa bem próxima, um tempo atrás, o seguinte: eu não acredito mais em nada desses negócios de religião, também não de espiritismo, porque você é imperfeito, você fica fazendo palestra, programa, né? Você também fica fazendo palestra, programa, mas se eu for esperar ser perfeito, e os outros também, todo mundo espera ser perfeito, não tem mais programa, não tem mais palestra, não tem mais padre, não tem mais nada, né? Porque nem padre, nem pastor é perfeito, né? Uma coisa ou outra a gente sempre tem. Então a gente é imperfeito. E dentro da nossa imperfeição que a gente tem que fazer alguma coisa de bom, né? Mas a pessoa não entende dessa forma. Fala, vocês não têm esse defeito, tem aquele defeito, então a religião serve. Né? Fica enganando os outros. Né? Uma vez eu brinquei na palestra, se eu for falar numa palestra evangélica, de tudo que eu já tenho dentro de mim, que eu faço de amor e caridade, a palestra não dura 2 minutos. Então, a gente é assim, né? A gente é assim. Já bem, como você comentou, dessas guerras santas que nós fizemos, né, de fogueiras, né, para perseguir. Eram médios, na realidade, eles eram bruxas, né, bruxos e bruxas. Né? Então, essas perseguições que ocorreram, em nome de Deus. Jesus só pregou perdão e amor, né? As pessoas matavam os outros. Né? Então, como falou, a religião, muita gente, como você bem comentou, ele está no texto aí também, né, as pessoas ficam céticas por causa que as religiões não têm perderam muito desse prestígio exterior, como ele diz no texto, porque não tem esse amparo, né, para esse cuidado. Como é que eu condeno? Eu prego o amor e condeno o outro. Prego o amor e boto o outro na fogueira. Vou guerrear, matar o outro lá. Né? Então, estamos na época de Moisés ainda. Né? Meu próximo sou eu e os que estão aqui comigo. O resto é inimigo. E Deus vai me ajudar a vencer isso. Não mudou nada. E a gente vê que, infelizmente, lá no Oriente Médio, em que predomina essas ideias antigas, não que não seja uma religião boa, tem ideias maravilhosas, né? No Corão e outros, mas as pessoas se apegam nessas coisas antigas, nesse orgulho da raça, né? E fazem verdadeiras guerras lá, né? Sempre um barulho de pólvora, infelizmente. Então, é uma coisa que já vem. Desde que a gente lembra aquela região, tem conflitos. Né? Não tem jeito. Desde que eu era pequenininho, eu lembro que tinha conflito naquela região. E, como ele fala aqui, começam a duvidar da providência divina, até perder a crença num ser supremo. Né? Olha para cima, vê os astros, vê a perfeição que é, um rodando, equilibrando, né, a energia gravitacional, equilibrando o outro, à medida certa, do centro do nosso planeta em relação ao Sol. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, seria muito gelado, muito quente, não teria vida. Então, tudo está tão perfeito, mas as pessoas não conseguem ver a providência divina em tudo. Nos parece, olha aí, um monte de coisa maravilhosa que você comentou, né? Mas as pessoas, às vezes, infelizmente, não conseguem ver isso, né? E conciliar com as crenças, né, próprias. Então, ainda estamos num período de escuridão, né? Como os Espíritos falam. A terra, para eles lá, eles olham para cá escuro. Por causa das ideias, né? Dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, é complicado mesmo quando a gente começa a pensar, eu não sou tão ruim assim, mas no planeta em geral a gente às vezes se decepciona com as pessoas. A gente acha que a pessoa de um jeito depois descobre coisas terríveis, né? Não era bem assim. Mas estamos aqui para conviver, aprender a conviver com essas coisas. Né? Se a gente fosse tão bonzinho, não estava aqui nesse planeta, não. Vamos mais um pouquinho? Quer comentar mais alguma coisa? Não, vamos em frente. É que estou com a campainha aqui, os cachorros começam a latir. Eu vi que você foi lá segurar os bichinhos. Quer que eu leia? Lê essa parte agora? Argumentos a favor das penas eternas. Argumentos a favor das penas eternas. Então, item 10. Voltemos ao dogma das penas eternas. Eis o principal argumento invocado em seu favor. É doutrina sancionada entre homens que a gravidade da ofensa é proporcionada à qualidade do ofendido. Crime de lesa majestade, por exemplo, o atentado à pessoa de um soberano, sendo considerado mais grave do que o que fora em relação a qualquer súdito,
é por isso mesmo mais severamente punido. E sendo Deus muito mais que um soberano, pois é infinito. Deve ser infinita a ofensa a ele, como infinito o respectivo castigo. Isto é eterno. Refutação. Toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma base sobre a qual se apoie premissas, enfim. Tomemos essas premissas aos próprios atributos de Deus, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. É impossível conceber Deus de outra maneira, visto como sem a infinita perfeição poder-se-ia conceber outro ser que lhe fosse superior. Para que seja único acima de todos os seres, faz-se mister que ninguém possa excedê-lo ou sequer igualá-lo em qualquer coisa. Logo, é necessário que seja de todo infinito. E porque são infinitos, os atributos divinos não sofrem aumento nem diminuição, sem o que não seriam infinitos, e Deus perfeito tampouco. Se se tirasse a menor parcela de um só de seus atributos, não haveria mais Deus. Por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de outra qualidade contrária, que pudesse diminuí-la ou anulá-la. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau pode ter a menor parcela de bondade. Assim também um objeto não seria de um negro absoluto com a mais leve nuance de branco e vice-versa. Estabelecido este ponto de partida, oporemos aos argumentos supra os seguintes. Aí vai para o próximo item, né? Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entrar nos argumentos, né? Ver o que ele comentou logo no começo aqui, né? Atentado a uma pessoa soberana seria considerado mais grave do que for em relação a qualquer súdito, e a Deus ainda mais, né? Por isso que a gente vê tanto nos filmes mais antigos, blasfêmia, blasfêmia, fogueira, tem que punir, tem que matar, tem que prender, né? A gente vê muito nos filmes antigos, porque era uma coisa para eles muito importante, né? Severa, de uma punição desproporcional. A advocacia tem isso, né? É desproporcional ao feito, né? Uma punição desproporcional ao feito. Mas era assim que eles pensavam, né? E como ele comentou aqui também, Deus, se ele é único, eterno, imutável, tem todas essas qualidades, né? Como é que uma pessoa pode ser boa, Deus justo e bom, e condenar uma pessoa eternamente ao inferno por algumas coisas erradas que fez, e muitas vezes se arrependeu, né? Não tem sentido, né? Mas as pessoas antigamente acho que não pensavam nisso, não tinham um raciocínio para chegar nesse tipo de pensamento. Como é que pode ser? Não chegava, a gente vê na ideia o Estevão, né, que antes era, esqueci o nome dele, o que foi Estevão, lá no Paulo Estevão, que antes ele tinha outro nome, não me lembro o nome dele agora, ele lia algumas coisas e ele tinha um raciocínio um pouquinho mais além, né, que incentivou a bondade dele, a humildade. Então ele entendia alguns ensinamentos que eram um pouquinho forte demais, que não deveria ser assim, né? E ele se transformou depois, quando foi preso e foi libertado, né? Se libertou pela sua própria condição de amor ao próximo, ele se encontrou no cristão e virou Estevão, né? Foi perseguido e morto por Paulo. Então é assim, ele tinha as ideias, né? Como falou até quando, acho que foi Pedro, quando recolheram ele estava meio que delirando, ele ficava citando as Sagradas Escrituras, e o Pedro falou, nossa, mas quem é esse rapaz que conhece tanto das Escrituras? E aí ele veio conhecer o Evangelho através dos apóstolos e se transformou no grande pregador da época. Tanto que arrumou problema com Paulo, né? Depois ele veio saber que ele era o cunhado dele, né? O cunhado perdido que a noiva dele estava procurando. Você vê como o destino cruza as coisas para transformar as pessoas, né? Então, ele já pensava, mesmo com aqueles manuscritos antigos, ele via que tinha que ter alguma coisa diferente aqui, não era compatível. Então, tinha algumas pessoas que tinham essa ideia mais avançada da justiça divina.
Assim como tem pessoas que a gente conhece que não são espíritas, né, falam. Eu fui assim, quando tinha 11, 12 anos, comecei a estudar livros de parapsicologia. Fui criado na igreja católica, falei, mas tem alguma coisa a mais aí. O que acontece com esses fenômenos? Por que acontece isso? Né? E é inferno, mas seria, tem esses fenômenos que aparecem, aparições de fantasma, né, que a gente via pensava na época. É um fantasma, mas o que acontece com o fantasma? Ele morreu, está onde, fazendo o quê? Em nenhum lugar falava nada. Até que com 14 para 15 anos eu conheci o Espiritismo. Né? Então a gente vai contestando, né, quando a gente começa a aplicar lógica às coisas, né? A gente engenheiro, né, desde cedo tem essa lógica mais aflorada, né? É uma lógica mais bruta, né, mas ajuda, né? No emocional, para o engenheiro é mais, né, deixado de lado, tem que trabalhar mais, né? Mas a lógica é mais forte. Então a lógica leva a gente a corrigir esses erros dos textos que muitas vezes vêm para a gente, né? Dentro da própria doutrina espírita, às vezes tem coisas que a gente leva tempo para aceitar, né? Depois que a gente vai ficando mais velho, não realmente era isso, eu não aceitava, mas era isso. Ou não é bem assim, eu acho que é assado. Né? Então a gente tem esse livre-arbítrio, né, por condição divina, e a gente sabe que Deus não pode ser daquele jeito que era, e mesmo hoje em dia algumas coisas que falam da divina, né, a gente tem muita dificuldade de aceitar uns fatos ruins que acontecem, né, porque a gente não confia na providência divina. Né? E quando a gente começa a confiar na providência divina, fica mais fácil aceitar os fatos tristes ou ruins que acontecem na nossa vida. Perda de um ente querido, um acidente que deixou a pessoa aleijada, que deixou a pessoa em dificuldade, um problema financeiro, a perda de um emprego, de um negócio. Então a gente começa a entender o porquê de algumas coisas. Quando a gente começa a confiar na providência divina, lá na frente a gente tem a resposta disso. Mas normalmente a gente não confia na providência divina, assim, é difícil. No momento que acontecem essas coisas, é um pouquinho difícil. Né? A gente teria que, por saber que Deus é infinitamente justo, bom, tudo que descreveu aí, que não pode ser mal e não pode querer o pior para nós. Então, se acontecer alguma coisa de ruim no meio do caminho, é porque a gente tinha que passar por aqui por algum motivo, algum aprendizado para desviar daquele caminho. Né? Mas é difícil a gente pensar assim. É muito difícil. Né? Comenta você, Liliane. É o que você falou, né? A gente tem que ter a mente aberta, né? Tem que estar ali sempre questionando. Eu acho que mesmo tudo que a gente hoje acredita pode ser questionado. A gente pode ter outras informações daqui para frente que mude um pouco a maneira da gente ver, porque a gente não pode se fechar, né? Naquele entendimento e achar que já sabe tudo. Porque aquele que se fecha nisso, aí volta a ser um ignorante, né? Que não consegue olhar para os lados, não consegue aprender nada mais. Agora, nessa parte do texto, né, eu me lembrei daquele poema, né, do Vinícius de Moraes, que é o Soneto de Fidelidade, né, que eu acho que, para mim, ele explica muito ali essa confusão do que é eterno e do que é infinito, né? Ele termina lá, eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure, né? Então, porque a dor pode ser infinita, assim como o amor, mas não significa que ela é eterna, né? Então, a gente tem o sentimento daquele ser que está ali sofrendo mortalmente, né? Arrependido, às vezes, por seus atos, né? Condenando a si próprio, e ele tem a sensação ali que o mal é infinito, né? Que está ali corroendo a sua alma. Daí ele fica com aquela ideia da eternidade, né? Então, para quem está ali naquela situação, a dor está vendando seus olhos, né? E ele fica naquele estado que não tem esperança de que aquilo vá terminar, né? Custa chegar, né? Então, ali eternamente na sombra, ele se sente abandonado por seus próprios pensamentos, né? Então, é essa que eu vejo a ideia do que seja infinito, esse eterno aí, não pela duração, mas pela intensidade, né, que ela tem. E a gente sente isso mesmo, né, Lilian? Esse ano eu vi esse problema de ano. Não chega a ser uma hérnia de disco, mas é quase. E a dor era insuportável quando começou, piorou.
E aí a gente fica tão assim naquela dor que a gente até esquece alguns conhecimentos que a gente tem, né? Às vezes a gente lembra, mas às vezes é aquela vez a dor, Fica cego, né? Você esquece que eu estudei acupuntura, eu sei alguns pontos, né? Ervas, né? Então a gente começa a usar algumas coisas, mas tem hora que a gente esquece. A dor é tanta que você só quer deitar, ficar no cantinho, isso falando de dor física, né? Emocional, espiritual também. A gente quer ficar no nosso cantinho e a gente até esquece algumas coisas que a gente aprendeu. A gente não consegue pôr em prática. É Porque isso. a dor realmente, você falou, a intensidade é tão grande que afoga até o nosso raciocínio, né? Nossas emoções e raciocínio. É incrível como isso acontece fácil para a gente. Se a gente entrar num buraco de problemas emocionais, mentais, físicos, tem hora que a gente não raciocina direito, não. É difícil. Vamos para o item 11. Quem leu, você? Minha vez de ler, né, agora? Então pode começar. Então, item 11. Só um ser infinito pode fazer algo de infinito. O homem finito nas virtudes, aliás, nos conhecimentos, no poderio, nas aptidões e na existência terrestre, não pode produzir senão coisas limitadas. Se o homem pudesse ser infinito no mal que faz, sê-lo-ia igualmente no bem, igualando-se então a Deus. Se o homem, porém, fosse infinito no bem, não praticaria o mal, pois o bem absoluto é a exclusão de todo o mal. Admitindo-se que uma ofensa temporária à divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria logamente infinitamente vingativo. E sendo Deus infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, visto como um destes atributos exclui o outro. Se não for infinitamente bom, não é perfeito. E não sendo perfeito, deixaria de ser Deus. Se Deus é inexorável para o culpado que se arrepende, não é misericordioso. E se não é misericordioso, deixa de ser infinitamente bom. E por que daria Deus aos homens uma lei de perdão? Se ele próprio não perdoasse, resultaria daí que o homem que perdoa seus inimigos, eles retribui o mal com o bem, seria melhor que Deus, surdo ao arrependimento dos que o ofendem, negando-lhes por todo sempre o mais ligeiro carinho. Achando-se em toda parte e tudo vendo, Deus deve ver também as torturas dos condenados. E se ele se conserve insensível aos gemidos por toda a eternidade, será eternamente impiedoso. Ora, sem piedade, não há bondade infinita. Quer comentar? Pode começar o seu. Sim. Kardec é demais, né? Essas colocações dele. Lógica, né? Tão lógico, né? E a gente lembra que nós, sim, somos finitos nas nossas virtudes, né? E estamos aí lutando, né, para que elas se sobreponham a esse mal que ainda habita em nós, né? A gente foi lá criado simples e ignorante, só com centelhas do bem em nós, né? E aí no caminho, infelizmente, a gente foi se perdendo e acabamos cultivando mais falhas no nosso caráter ainda do que deveríamos. Mas é a nossa meta de existência nos tornarmos, acho que, tão perfeitos quanto o Pai é, né? Quanto tempo vai levar para isso? Só Deus sabe, né? Quantos milhões e milhões de anos. Mas eu acho que esse é o ideal que nos move. A gente tem que ter um objetivo. E todos os filhos de Deus acho que buscam isso, buscar a sua melhoria, buscar a perfeição, buscar aperfeiçoar-se cada vez mais. Né? Como você falou, Kardec, ele tem uma lógica impecável, né? Realmente, se ele os castiga no inferno com demônio, que tem demônios que têm o mesmo poder, até mais que ele, né? Que diz que ele está peitando 24 horas por dia. Você tem um ser que é concorrente de Deus, o ser ele mesmo permite o castigo infinito, ele fica olhando, como ele vê tudo, ele fica olhando, é insensível. Que Deus fraquinho esse, né? Porque a gente às vezes fica olhando o sofrimento de alguém, mesmo que a gente não gosta, fala, não, eu não gosto dele, mas eu não merecia isso. A gente fica assim com o coração apertado, né?
E Deus, então, é pior que a gente, né? Naquela ideia antiga. Então, como ele está vendo tudo, ele seria insensível a tudo que acontece. Realmente a lógica dele é impecável. E hoje a gente não consegue, se a gente raciocinar um pouco, não consegue conceber esse Deus da antiguidade, né? Tão duro assim. Era muito duro, realmente. Né? O que nós fizemos lá atrás, né? Que aceitamos essas coisas, né, Viviane? Não, você é assim, mulheres para a fogueira, eles morreram. Quanta besteira nós não fizemos, né? Devemos ter dedado uns ou outros aí. Eu lembro, Viviane, ligando esse assunto, você vê como o nosso planeta ainda é difícil, né? A África foi explorada por nós, ocidentais, com a escravidão. Teve uns 4, 5 anos atrás, eu escutei uma reportagem de um repórter inglês que era homossexual. Ele foi num país da África, não lembro qual país que era. Um país da África. Ele foi fazer reportagem, tudo, certo? Estava fazendo reportagem do assunto. E estava conversando com algumas pessoas de religiosidade, outras pessoas da área dele que estavam fazendo entrevista. E, sem querer, ele deixou escapar que ele era homossexual, que as pessoas estavam condenando ele era homossexual. E as pessoas ficaram assim, não deixaram, continuar a entrevista, já deixaram ele de lado, não quiseram saber da entrevista para ele. E ele falou, quando ele chegou no hotel, voltando, né, assim, o homossexualismo era tão perseguido nesse país que já tinha gente da polícia procurando por ele. Eles tiveram que sair do país correndo. Porque tinha também, ele ficou sabendo nessa época, que estava para ser aprovada, tramitando lá na política deles, uma lei que o homossexual seria preso. E quem soubesse de alguém que era homossexual e não dedasse, não falasse, seria punido também. Né? E alguns 2, 3 anos atrás, saiu no Jornal Nacional que essa lei foi aprovada nesse país. Você vê o absurdo, né? Como nós somos. Né? Os negros lá da África, explorados como escravos, sofreram e estão discriminando e perseguindo o homossexual lá no país deles. Né? São alguns, né? Alguns no poder que se acham. Como nós temos lá na Rússia, essa guerra da Rússia lá, não é o povo da Rússia que quer, com certeza. A maioria não quer. Alguns que mandam ali, infelizmente, que tem o poder, detentor do poder nas mãos, que fazem essas besteiras. Mas você vê a ideia dessas pessoas. Né? Elas foram perseguidos e agora perseguem da mesma forma. Né? Quando a gente fala lá dos judeus perseguidos, dos alemães, né? Então, tem coisas lá do passado, né? E que aconteceram que eles ficaram nessa situação. Né? E a gente sabe que tudo isso tem retorno. Mas é incrível como as pessoas, mesmo sendo religiosas, não aplicam a lei de amor que o Mestre Jesus tentou nos propagar, né? Tentou fazer a gente entender, a tudo, né? A todas as situações. Seja negro, branco, ocidental, oriental, pobre, rico, homossexual ou não consegue. Não, para isso sim. Tem amor para isso. Aí, não, isso que é diferente, não, isso daí não pode. Nós discriminamos até hoje. Assim. É um absurdo mesmo, né? É um absurdo. Até hoje a gente faz isso, né? A gente se acha Deus, a gente julga as pessoas se achando Deus. Né? E colocar uma lei para prender, meu Deus do céu, é se achar um Deus mesmo, né? Querer que as pessoas se modifiquem no que são, se é o que são. Mas só um comentário à parte que a gente fez aí. Vamos continuar? O item 12? Temos mais um tempo. Sou eu agora? Agora você lê. 12. A isto se responde que o pecador arrependido antes da morte tem a misericórdia de Deus, e que mesmo o maior culpado pode receber essa graça. Quanto a isso, não há dúvida, e compreende-se que Deus só perdoe ao arrependido, mantendo-se inflexível para com os obstinados. Mas se ele é todo misericordioso para a alma arrependida antes da morte, por que deixará de o ser para quem se arrepende depois dela? Por que a eficácia do arrependimento só durante a vida, um breve instante, e não na eternidade que não tem fim? Circunscritas a um dado tempo, a bondade e misericórdia divinas teriam limite, e Deus não seria infinitamente bom. Eu acho que se arrepender no último suspiro de vida tem o seu valor, né? Porque a pessoa está ali, ligada à matéria, e ali naquele momento final tem aquele lapso, né, de clareza mental,
e aí ele se percebe, né, tal qual é, sente-se impotente, né, porque percebe todas as besteiras que fez, todo o desperdício, né, que está a encarnação. Então, acho que deve mesmo calar fundo na alma aqueles últimos momentos, né, onde ele Chacoalhou, né? percebe, onde ele se arrepende do fundo da alma. Mas não basta o arrependimento, a gente sabe que não basta se arrepender, né, e ter ali, receber um perdão milagroso de Deus para resolver tudo, né? É Aceitou preciso, Jesus, tudo está resolvido. precisa reparação, preciso refazer o caminho, da próxima vez acertar, né? Então, como é que um Deus, né, infinitamente bom, mas justo, né, nos permite que a qualquer momento a gente pode mudar o nosso destino, né? Só que quanto mais tempo a gente levar para mudar, mais tempo a gente vai levar para voltar ali, né? Estamos ali no caminho errado, até a próxima encruzilhada, para voltar no próximo retorno, para tomar de novo o caminho certo, vai levar mais tempo ainda. Então, só depende de nós, o quanto antes a gente entender a situação que a gente mesmo se encontra, né? Não é? Esse tempo é meio rápido, né? E a gente falar para a criança, né? Você errou nisso, então você vai ficar de castigo pro resto da vida. Ele é uma criança. Adolescente vai ser outra coisa, outra personalidade, outras ideias. De adulto é diferente também. Assim como nós somos nós espírito, né? Então não pode se condenar nós para o erro, às vezes no momento da vida que a gente está revoltado, rebelde, chateado, triste, faz alguma besteira, né? E ser condenado por isso. Né? E é o que você falou, é um mérito, tem que reparar, né? Fala, não, um passou a vida inteira, construiu 20 casinhas, ele é dono de 20 casas. Né? Aí o outro só, né? A história da cigarra e da formiga, né? Só no bem bom ali, não quer fazer nada, fez besteira, gastou todo o dinheiro. Agora eu me arrependi no fim da vida, eu queria ter 20 casinhas para alugar para complementar a minha aposentadoria. Aí o governo vem que estava de casinha. Não, você se arrependeu, estava 20 casinhas. Não é assim, né? E o outro que trabalhou a vida inteira até o sossego no final da vida, né? Então qual é o mérito, né? Então, se arrependeu, tá? Então começa a fazer suas 20 casinhas agora. Né? Então é um exemplo bem simples, mas o pessoal às vezes que não é espírita tem essa dificuldade de entender, né? Por que do reparo? Senão não seria justo, né? Aí eu me arrependi, eu vou entrar no céu. E o outro que fez tudo certinho a vida inteira também? Então qual é a vantagem? Então é fácil, eu vou fazer besteira a vida inteira, aproveitar, eu sou esperto, vou aproveitar, fazer uma monte de besteira a vida inteira. No último momento da minha vida, nossa, me arrependo profundamente. Preciso ganhar o céu. Né? Aí é fácil, né? Muito fácil. Então, por isso que na doutrina espírita nós temos esse fato que a Liliana comentou de refazer. E uma das formas de refazer isso, quando não há mais tempo, quando a vida já se foi, é através de uma nova vida, de uma nova reencarnação. É o repetir de ano que a gente tem aqui na escola da vida. Né? Repetir de ano. A gente repete de ano, faz de novo. Foi bem, passou, passa para o próximo ano. Sem problema nenhum. Quer comentar mais alguma coisa? Não, acho que tá bom para esse item. Vamos para o item 13, então. Agora eu leio. Item 13. Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é inexorável absolutamente, nem leva a complacência ao ponto de deixar impunes todas as faltas. Ao contrário, pondera rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro equitativa e proporcionalmente, sem se enganar jamais na aplicação. Se por uma falta passageira, resultante sempre da natureza imperfeita do homem, e muitas vezes do meio que vive, a alma pode ser castigada eternamente, sem esperança de clemência de perdão, não há proporção entre a falta e o castigo, não há justiça. Reconciliando-se com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado deve subsistir para o bem, para os bons sentimentos. Se, porém, o castigo é irrevogável, essa subsistência para o bem não frutifica. E um bem não considerado significa injustiça. Entre os homens, o condenado que se corrige tem por comutada e às vezes mesmo perdoada a sua pena. E assim, haveria mais equidade na justiça humana que na divina? Se a pena é irrevogável, inútil será o arrependimento.
E o culpado, nada tendo a esperar de sua correção, persiste no mal, de modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Nisso não há nem bondade nem justiça. Pode comentar, Liliana. Pois é, a justiça de Deus não falha, né? A gente sempre ouve isso, né? A dos homens pode falhar, a de Deus não, né? Bem o contrário. Então, qual seria a utilidade, né, de manter os seus filhos no sofrimento eterno sem chance de correção, né? Seria uma falha de Deus, um desperdício de recursos do universo, né? Criar seres que seriam ali condenados e irrecuperáveis, né? E Deus não falha, Deus não desperdiça nada, né? Portanto, as suas leis perfeitas não condizem, né, com essa teoria das penas eternas, né? Você não acha? A gente tem uns casos aí que a gente vê alguns caras cheios de dinheiro, mau caráter, né? E, às vezes políticos, corruptos, e uma série de outras pessoas que se safam de tudo. Tem dinheiro, pagam bons advogados, se safam da vida humana. A gente fala, caramba, né? Parece que o mal compensa, né? Mas como o pai falou no texto, você comentou também, Liliane, a justiça divina ninguém engana. A pessoa, morreu, aproveitou a vida inteira e morreu. Fez só besteira e ficou rico, aproveitou todo mundo, massacrou todo mundo que estava ao redor, foi uma péssima pessoa e morreu, no bem bom. Aí do outro lado ele não vai escapar, não tem jeito. A justiça divina, mesmo que não for nesta vida acontecer alguma coisa, para as próximas vem. E isso a gente vê, não querendo levar para um lado negativo, mas a gente vê as perguntas que eu me fazia antes de ser espírita, né? Por que nasce uma pessoa perfeita e nasce uma pessoa aleijada? Uma pessoa limitada mentalmente? Uma pessoa que nasce no bem bom, né? Com pais, empresários, ricos, bem, situação financeira boa, e o outro nasce totalmente numa miséria. É difícil muitas vezes sair. Né? Então, por que isso? Deus não é justo? Por que ele permitiu nascer no bem bom e o outro no ruim? Ou eu no ruim e o outro no bom? Né? Então, aí a gente começa a ver que aqueles que parecem que fugiram nesta vida da justiça dos homens, fugiram, né? Mas parece que fugiram da justiça divina, não fugiram. Porque isso vai retornar para eles mesmos. Então, aqueles que estão ouvindo assim, esse programa pela primeira vez ou não têm muita noção da doutrina espírita, esse livro é exatamente sobre isso, Céu e Inferno. Essa justiça divina. Se a gente for enxergar só uma vida, um lapso de uma vida, parece que a justiça divina não funcionou. Muitas vezes parece que não funcionou. Mas se a gente for alargar, né, como o Mestre Jesus fala, meu reino não é deste mundo, alargar isso para a vida depois da morte que existe, então aí fica complicado para quem quer passar a perna em todo mundo. Né? E a gente fica tranquilo, porque não cabe a nós aí julgar, não, aquele cara escapou, aquele político corrupto, olha o que ele fez, aprontou, fez isso, fez aquilo e se deu bem. Né? Não cabe a nós julgar. Ele vai ter, sim, pode fugir aqui no justiça, mas ele vai ter que resgatar isso de alguma forma, sim. Não tem saída, não. Facilita a gente até ter um pouco mais de compaixão com essas pessoas, não ficar com tanta raiva, né, às vezes. Deixar de ter, você lembrou bem, a gente fica com raiva, né? Deixar de ter tanta raiva e falar, coitado, daqui a pouco ele vai encontrar dele, vai passar. Não é rogando praga, não, mas é a lei da justiça divina. Exatamente. É a justiça divina, não é rogar praga, não, mas ele vai encontrar uma situação bem difícil. E que acho que ninguém vai gostar de ver estar na pele dele. Como a gente vê algumas pessoas encarnadas numa situação difícil e fica com dó, fica com pena, né? Que é duro para o nosso coração, no ser humano, passar algumas coisas. Esses seres humanos são aqueles que a gente está com raiva hoje, né? Que aprontaram, né? E vão estar nessa situação. Então, a gente manter a nossa consciência tranquila e, pelo menos, não odiar, né? Não rogar praga, não ficar odiando, né? Como você falou. Deixa nas mãos de Deus, não se perturbe com isso. Deixa nas mãos de Deus. Senão a gente vai ficar nervoso, ansioso, com raiva, irritado. É só começar a ver muito jornal todo dia, a gente fica irritado. Né? Nunca tem muita coisa boa, né? Nunca tem. A gente começa. Então, o jornal eu vejo assim 2 vezes por semana, 3 no máximo, tá bom. Porque senão a gente começa a perder a nossa paz. Né? Acho que dá tempo de mais um, né?
Dá Acho tempo que de sim. mais, tá? 6 minutinhos temos ainda. Dá tempo de mais um. Você quer ler agora? Sou eu? Vamos Isso, lá, eu item 14. 14. Sendo em tudo infinito, Deus deve abranger o passado e o futuro. Deve saber, ao criar uma alma, se ela virá a falir, assaz gravemente para ser eternamente condenada. Se o não souber, a sua sabedoria deixará de ser infinita, e ele deixará de ser Deus. Sabendo-o, cria voluntariamente uma alma, desde logo votada ao eterno suplício. E nesse caso deixa de ser bom, uma vez que Deus pode conferir a graça ao pecador arrependido, tirando-o do inferno, deixam de existir penas eternas e o juízo dos homens será revogado. Então, aqui de novo a gente está falando, né, do desperdício de tempo, de recursos, né, a contradição na bondade de Deus que criaria um filho, né, já sabendo que vai condená-lo, não faz sentido nenhum isso, né? Criar uma pessoa que sabe que já vai. Tá danada. Eu vou colocar no inferno para sempre e pronto, né? Vou fazer umas peças para o mal, umas peças para o bem. Bem, vou Nós premiar que somos mais alguns. ou menos, a gente já vai achar que a gente está no meio do caminho, né? Que a gente já sabe, a gente já se conhece, já sabe que a gente não é bonzinho, então. A gente tem nossas falhas, como diz a irmã Ciro Fogo, né? Não faria Reconhecer as sentido. falhas não tem que levar nós à depressão, a ficar com ódio, com raiva de nós mesmos ou triste conosco mesmo. A gente tem que aprender a conviver com as nossas falhas, porque é o que somos e vamos ser por muitas, muitas vidas. Não vamos chegar à perfeição nessa vida nem na outra. Então, se a gente se desequilibrar por nossas falhas, a gente não vai para frente, a gente paralisa. Então, temos que manter, não falho nisso, eu vou tentando melhorar. Se a vida eu consigo melhorar um ou dois aspectos, tá bom. 2, 3 eu não consegui, ficou para outra vida. É assim que processa a evolução, não tem jeito. É que a gente é ansioso, apressado, né, Lívia? A gente quer ficar, virar santo nessa vida. Mas não dá para ser assim, né? Não dá, não tem jeito. A gente tem uma personalidade, tem as nossas coisas interiores. Né? Não dá para mudar da noite para o dia. Né? Mas a gente chega lá. O item 15 é pequenininho, vamos só terminar esse item 15 também? Vamos. Vou Você ler lê? agora. Tá. Conseguintemente, a doutrina das penas eternas absolutas conduz à negação, ou pelo menos ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus, sendo incompatível com a perfeição absoluta, onde resulta esse dilema. Ou Deus é perfeito e não há penas eternas, ou há penas eternas e Deus não é perfeito. É um bom trocadilho que ele fez aqui, né? É o bom como queríamos demonstrar, né? Ele é perfeito. Como Deus é perfeito, o dogma das penas eternas cai por terra, não existe, né? Então, como é que pode ser compatível uma coisa com a outra, né? Que a gente estava lendo até agora. Não dá, é incompatível, né? Ou você é bom ou é mal. Mais ou menos bom, mais ou menos mal, todo mundo tem um pouco. Né? Mas o Criador não deve ser assim, né? Igual o ser humano. Quer comentar alguma coisa mais sobre isso daí? Não, acho que é isso, né? Não faz, é o que faz sentido, é o que faz que a lógica nos diz, né? Item 16 mais comprido, mas acho que ele fechou bem aí para a gente terminar essa doutrina das penas eternas, né? Você quer que eu leia o 16, é isso? Não, acho que o 16 está mais compridinho, acho que não vai dar tempo, não. Vai ficar corrido. Tá. Acho que para fechar, acho que ficou perfeita essa frase aí. Ou Deus é perfeito, não apenas eternas, ou apenas eternas, e Deus não é perfeito. É muito lógico, né? A gente começar a pensar assim, muito lógico. É que a gente, desde a antiguidade, constituía um Deus à nossa imagem, né, semelhança. Não algo superior a nós. Igualou muitas características de Deus às características do ser humano. E a gente vê que tem muitas coisas que não são compatíveis. Mas perdemos muito tempo em várias encarnações pensando nessas coisas. Imagina, meu Deus, como eu fui burro, idiota, meu Deus do céu. Não pode ficar olhando para trás e falando isso, né? A gente tem que
seguir em frente, né? Mas é o que a gente era, né? A gente era mais troglodita. Um ponto da nossa vida, a gente começou a olhar a vida com outros olhos, né? E avaliar essas questões com um pouco mais de razão, né? De razão, de raciocínio. Como você falou logo uma coisa para eu ver as belezas da criação. Começa a ver as belezas da criação, como a criação pode ser tão bela, tão prodigiosa, e com a gente só levando ferro, né? Porque Deus, qualquer coisa que você faz, ele se ferra, né? Então, para falar um português claro. Então, é complicado isso daí, né? Você pensar dessa forma. Não é compatível. A beleza da natureza, as coisas perfeitas, mas não tem perfeição no sentido da nossa vida, né? Essas regras não cabem, né? Imagina se até hoje é assim, voltando a falar que eu falei lá no começo do programa, o trabalho que Jesus teve, falar, o povo, pelo amor de Deus, para de ser tão bruto assim, troglodita. Né? Verdade. Difícil, né? Difícil a missão de Jesus, realmente. Mas, graças a Deus, hoje a gente ainda tem gente que pensa assim, tem medo de Deus, né? É o Deus vingativo, é o Deus duro. Né? E não conseguiu entender ainda que Deus, como dizia Jesus, é pai, não é padrasto. É. Deus é amor. Né? E justo. Se a gente faz coisa errada, ele vai nos punir. Não é que ele vai nos punir, né? A gente tem essa maneira de falar isso também. Nós nos punimos, é ação e reação. A gente tem uma ação e uma reação. Colher o que a gente estiver plantando. Né? Não é Deus. Deus fez as leis. Ó, se você violar a lei, tem a lei da gravidade. Você quer atravessar uma ponte quebrada, você vai cair. Né? Deus te castigou? Não. Você fez a besteira. Conhece a lei da gravidade? Então não atravessa a ponte. Né? Que aí você não vai cair. Né? Se ela estiver quebrada, você não vai cair. Então é uma coisa que às vezes a gente não entende, né? Deus criou as leis, mas quem é sempre o culpado? Eu sempre falo essa frase para mim mesmo, né? Quem é sempre o culpado? É nós mesmos. Não tem nada que acontece de ruim na nossa vida que a culpa não é nossa. Ah, mas eu não fiz nada para isso. Pode investigar os pensamentos e sentimentos que você pensou e sentiu coisas negativas. E isso te encontrou de alguma forma. Acho que em vez de culpa, a gente pode dizer a responsabilidade. Quem é responsável por isso, né, Freire? Quem é responsável? Eu sou responsável. Se eu não quiser ser responsável, eu vou ser um irresponsável, como diz a Lúcia Galvão, né? Se eu quiser colocar a responsabilidade nos outros, né? Todo mundo busca a culpa do outro, quem foi o culpado. Se eu não quero essa culpa para mim, se eu não quero ser responsável, eu vou ser um irresponsável. Não é isso que eu quero. Enquanto a gente coloca a culpa nos outros, a gente não responde e não muda o que precisa mudar. Quando a gente começa a ver, não, é culpa minha mesmo, se eu fiz isso, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, então cabe a mim mudar. Só quem pode mudar isso é eu mesmo. Não é Deus, não é o outro, não é ninguém, é eu mesmo. Aí fica mais fácil, né, que depende da gente. Né? Ou fica mais difícil, né, porque depende da gente. Tem gente que não quer se modificar, não. Né? Fazer o quê? Alguém quer fazer algum comentário final? Para a gente encerrar? Acho que só para né, como um pensamento, né, a pessoa que se conhece, né, que se analisa, que tem consciência das suas falhas, ele sabe que ele não é merecedor ainda da felicidade eterna, né? Porque ele se conhece, ele sabe todas as arestas que ele ainda tem que combater, né? E como ele vai se percebendo cada dia um pouquinho melhor, né? Quando ele realmente busca, quando ele luta verdadeiramente para se transformar, então ele ganha a esperança de atingir uma realidade melhor, né? Somente aquele que não acredita que consegue melhorar, ou que está iludido, que vai conseguir só através de alguma barganha ali com Deus, né, no último momento, é que vai estar levando adiante ou acreditando nessa teoria, né, das penas eternas. Né? Mas aquele que pensa e que se conhece, sabe que não é por aí. Né? Então, agradeço a sua participação, Lilian, suas observações. Eu que agradeço. Espero que todo mundo tenha recolhido uma impressão, mesmo aqueles que são espíritos que ainda tinham alguma dúvida, mas será que Deus não pune? Deus nunca pune ninguém. Né? Tudo depende da gente. É isso que a doutrina espírita nos fala. Tudo depende de nós. E mas isso é um processo kármico.
Mas eu posso mudar esse processo kármico. Tudo está na mão da Sempre é gente. possível. Sempre é possível. Então, tudo a gente pode mudar. Então, que a gente possa ficar com essa ideia final do programa, que somos responsáveis por nós mesmos e tudo a gente pode mudar. Só depende da gente. Que Deus é justo e é bom. Não é vingativo, não é duro, né? E tem suas leis sábias. Né? Então, que a gente possa ter uma semana tranquila, serena, e nos encontrar na semana que vem novamente, no programa Energia do Bem-Estar, estudando um pouquinho mais do livro Céu e Inferno. Boa semana a todos. Até lá. Até a semana que vem. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.